Primeiramente, eu gostaria de fazer duas colocações aqui. Talvez seja chocante para alguns. Para o mundo religioso, de modo geral, pode ser surpreendente essas duas declarações. Primeira, Jesus não veio trazer uma religião. Jesus Cristo não veio trazer uma religião. Jesus não veio aqui e falou, agora não vai ter mais judaísmo, nem isso, aquilo, vou fazer uma religião chamada cristianismo. Jesus não veio trazer uma religião, não veio estabelecer uma religião, você sabia? Segundo ponto, a Bíblia não é um livro religioso, por incrível que pareça. A Bíblia não é um livro religioso. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso agora, porque isso pode mudar totalmente a sua maneira de se relacionar com Deus, de ver o próprio Cristo e a própria palavra dele. Se Jesus não veio trazer uma religião, o que ele vai fazer aqui? O Deus se encarnou, Deus eterno se fez homem, fazer o que aqui na terra? Passar um tempo aqui, 33 anos aqui, como homem, como eu e você. Qual o propósito, se não foi uma religião? A chamada religião cristã. Se a Bíblia não é um livro religioso, então, que literatura é essa? Que tipo de literatura é esse livro que a gente tem aqui como nosso guia, talvez até com uma visão religiosa, mas cuidado. Então, primeiro ponto, quando Jesus começou a pregar, no seu ministério, a primeira mensagem que ele passou, na verdade, essa primeira foi a única, foi o centro de toda a sua mensagem, foi o centro das suas parábolas, foi, na verdade, a expressão da sua vida. E ele começa aqui em Mateus capítulo 4, 17, dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 17, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E aqui então ele começa a deixar bem claro que ele não veio trazer uma religião. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio trazer de volta o reino de Deus perdido por Adão e Eva lá no paraíso do Éden. Foi perdido um reino, foi extraviado, foi usurpado. E aí aquele reino de bênção, de paz, de amor que reinava ali no paraíso, naquele lugar, o Éden, onde o homem e a mulher criados à semelhança de Deus estavam em perfeita harmonia, perfeita paz, e até em perfeito relacionamento com o seu Criador, que ela todos os dias conversar com eles. Mas esse reino ali, que já estava sendo estabelecido, inclusive com Adão como uma espécie de vice-rei aqui na terra, de Deus, você vai dominar, sujeitar toda a terra. Mas esse reino foi rompido, vocês sabem que aconteceu o pecado. E Jesus veio então restabelecer um reino, dizendo assim, esse reino que continuou no céu, voltou para a terra. Chegou um tempo, o tempo do reino de Deus aqui. E você precisa se arrepender, porque chegou o reino de Deus. E depois que você começa a ver, então, no propósito de Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, mas ele se revela através das Escrituras. Já falava de Jesus Cristo, das profecias, e enfim, tudo aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, da Velha Aliança. E depois temos na sequência a vida de Jesus, os Atos Apóstolos e as cartas doutrinárias, que a gente constitui esse livro chamado Bíblia Sagrada. Que não é, então, um livro religioso, mas é a constituição desse reino que ele veio estabelecer. Então, Jesus não veio trazer uma religião, veio trazer um reino. E a Bíblia não é um livro religioso, mas é a constituição do reino. Todo reino tem uma constituição, sim ou não? Sim. Todo país tem uma constituição, toda nação livre tem a sua constituição. E todo reino tem. O diferencial é que, algum tipo de governo que a gente tem, vários sistemas de governos atualmente, os homens fazem uma constituição. No reino, quem faz a constituição é o rei, ele que manda, ele é a lei. A constituição é a palavra do rei, ele fala, escreve o que eu quero, e pronto, passa a ser constituição. Ele falou, está falado. Ele é absoluto. Porque no reino acontece assim, a vontade do rei, no reino, ela é absoluta, ela é soberana. Se o rei não tem governo absoluto, então não é rei, não é verdade. Se o rei não manda, não é rei. Se não manda totalmente no reino, aquilo não é um reino. O reino para ser reino tem que ter um rei, o rei para ser rei de fato tem que reinar, tem que dominar, ele tem que ter autoridade total, tanto que ele é colocado, então, dentro do adjetivo chamado soberano, soberania. Ele é absoluto. Ninguém está acima do rei.
A lei não está acima dele, porque a lei é ele que faz. Então, a lei é dele. A palavra do rei, o decreto do rei é lei. Sim ou não? Pronto, o rei falou, está falado. Se aqui na terra assim, imaginou, no reino de Deus. O reino perfeito de Deus, ele é total, ele é absoluto. Com suprema soberania. Aí Jesus fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que você tem que se arrepender? Chegou o reino de Deus na terra, tem que se arrepender de quê? De quê, meus irmãos? Já pensou nisso? Aí Jesus vem falando para o povo ali da Judéia. Naquele tempo, ele sai de vila em vila, de cidade em cidade. Aliás, João Batista já vinha falando isso também. Olha, está chegando o reino de Deus. Aí Jesus vem e enfatiza isso. Por que arrepender-se? Arrepender-se de quê? O que vocês acham? Já pensaram nisso? Se o reino de Deus está aqui, eu vou arrepender de quê? Legal, o reino de Deus está aí. É isso. Bom, não é bem assim. Por que se arrepender? Porque o reino de Deus que estava aqui, quando foi estabelecido, quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, Deus era reino total, rei total e absoluto. Adão e Eva não faziam nada que não fosse a vontade de Deus, não é verdade? Não havia desacordo, não havia dissonância, não havia desarmonia. Deus falava e estava falado, não tinha discussão, até porque eles estavam perfeitamente sintonizados com Deus, não havia crise nenhuma no paraíso, não havia conflito nenhum de autoridade. Mas aí um dia, naquela tentação do Éden, que vocês conhecem muito bem, que não precisa descrever outra vez, quando o homem resolveu desobedecer a Deus, que foi um teste que Deus deu para ele, se ele queria ficar debaixo do reino de Deus ou não, e o homem tentou experimentar algo diferente. Desobedecendo a Deus, então ele rebelou-se contra o Criador, declarou a sua independência em relação ao governo de Deus. O reino de Deus é o seu governo. O John falou assim, eu não quero mais ser governado por Deus. Eu quero ser livre. Como se já não tivesse livre. Nada o prendia. Mas ele ficou enganado como se tivesse uma coisa diferente que não tinha. Já falou, olha, você vai ser semelhante a Deus. Você vai saber coisas que ele não quis contar para você. E aí, aquela coisa então ficou meio fascinando ali. Então eles tentaram, né? Mas aquela independência, né, entre aspas, independência, foi uma grande armadilha. E o homem que queria ser livre de algo, pelo contrário, ele se tornou escravo. A partir daí, na fragilidade do homem, o homem expulso do paraíso, sem a dependência de Deus, sem a cobertura de Deus, ficou fácil, presa fácil de Satanás, que estabeleceu o seu reino de trevas aqui. É interessante que no Salmo 8, diz que Deus criou o homem para dominar. Confirmando que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, Deus falou, você vai dominar tudo, os peixes do mar, aves dos céus, os animais domésticos, animais da selva, onde tiver, tudo aqui é seu domínio. O homem só não foi autorizado a dominar sobre o próprio homem, nem sobre a mulher. Mas tudo, toda a criação ficou debaixo do domínio do homem. Estava debaixo do domínio do homem, estava. Mas ao querer a independência do governo de Deus, caiu nessa armadilha e em vez de dominador, passou a ser dominado. De alguém que controlava, passou a ser controlado. E o problema é que passou a ser dominado e controlado por alguém maligno, que só queria o mal dele, que veio matar, roubar e destruir. E o Salmo 8 ainda fala que o homem dá a entender que o homem é a coroa da criação de Deus. De tudo que Deus criou, a coroa. Você sabe que a coroa, só uma pessoa pode usar a coroa no reino. Quem pode usar a coroa? Só o rei. Se tivesse aqui um rei, você ia saber quem era ele. Sim ou não? E o Tony estava num lugar na África que tinha um rei. Foi fácil identificar o rei, né, Tony? É só olhar para a cabeça dele. Lá na Nigéria tinha uma tribo, lá tinha um rei. Uma vila, né? Tinha um rei lá. Mas lá tinha a coroa também. Pelos ali, ele tinha alguma autoridade ali. E Deus está falando assim, quando você vê o rei tem a coroa, você sabe o poder que ele tem, quem ele é, ele se destaca de todos. Quando Deus criou o homem, dizendo para toda a criação, olha, essa é a minha coroa, significa que eu sou o rei absoluto. Olha o homem que eu criei, olha o que eu fiz, a minha imagem e semelhança. Mas, imagina uma coroa aqui, só que essa coroa tem livre-arbítrio. De repente o rei falou, coroa, onde você vai?
eu vou dar uma voltinha por aí, cansei de ficar na sua cabeça. E ela cai na cabeça do diabo. Foi o que aconteceu. O homem que era coroa de Deus, saiu da cabeça de Deus, deixou de ser coroa. Naquele momento, naquela situação de glória, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Alguém só é destituído quando ele perde um poder. É isso mesmo? Se uma autoridade está constituída, tem autoridade. Mas for destituída, perde autoridade. A Bíblia diz que o homem, todos pecaram e destituídos. Eles tinham uma autoridade, tinham glória, estavam em estado de glória, que é autoridade, perderam.